Ela substituiu sua mãe doente por um dia no hotel. E um milionário fez a ela uma proposta que a deixou completamente chocada. Camila acordou com o som do celular vibrando bem cedo. Ainda com os olhos meio grudados, esticou o braço e viu o nome da mãe piscando na tela. Atendeu com a voz rouca, achando que fosse só mais um bom dia ou um pedido para buscar pão na padaria, como sempre. Mas não era. Do outro lado da linha, a voz da dona Neide estava fraca, diferente. Ela dizia que não estava conseguindo sair da cama, que estava sentindo uma dor no peito que apertava, mas que o remédio ainda não tinha feito efeito. Mesmo assim, insistia que não podia faltar no trabalho de jeito nenhum, porque já estava no limite de advertências. Camila se sentou na cama de um pulo. O coração dela disparou. Ela sabia o quanto aquele emprego era tudo o que a mãe tinha. Era o que pagava o aluguel, a luz e comprava os remédios caros. Era a última coisa que segurava a vida das duas em pé. Camila tentou convencer a mãe a ir no hospital, mas ela foi teimosa. Pediu, quase implorou, que Camila fosse no lugar dela só por algumas horas, só até conseguir melhorar. Disse onde estava o uniforme, o crachá e como devia entrar no hotel sem levantar suspeita. Camila hesitou. Ela nunca tinha feito aquele tipo de trabalho e tinha medo de fazer tudo errado. Mas no fim, o medo de ver a mãe piorar e ainda perder, o emprego falou mais alto. Pegou o uniforme dobrado na cadeira, vestiu por cima da camiseta mesmo e prendeu o cabelo num coque do jeito que a mãe fazia. O espelho mostrava uma versão estranha dela mesma, mas não dava tempo de pensar demais. O ônibus passou lotado e ela foi em pé o caminho todo, tentando lembrar das instruções que a mãe tinha dado. Entrou no hotel pela porta de serviço, passando pelo segurança que só deu um aceno de cabeça. O coração dela batia tão forte que parecia que todo mundo conseguia ouvir. No vestiário, outras funcionárias se preparavam para subir para os andares. Camila se encolheu num canto. Tentou parecer que já fazia aquilo há anos. Pegou o carrinho de limpeza com o nome da mãe colado na lateral e respirou fundo antes de entrar no elevador. Quando as portas se fecharam, ela ficou encarando o reflexo na parede de inox. Se alguém descobrisse que ela não era a Neide, podia dar ruim para todo mundo. A primeira suíte do dia era no andar mais alto. Luxo puro. Quando abriu a porta, deu de cara com uma sala gigante, chão brilhando e um cheiro de perfume caro no ar. Começou a arrumar a cama, dobrar toalhas, limpar o banheiro. Tudo com cuidado, prestando atenção em cada detalhe, igual a mãe sempre falava. Era a primeira vez que via de perto aquele tipo de vida. Tapetes macios, janelas enormes, um silêncio pesado. Não combinava com a rotina de barulho e correria que ela conhecia. No meio da terceira suíte, ela levou um susto. Tava limpando o chão quando escutou a porta abrir. Ficou paralisada por uns segundos. Um homem entrou, alto, cabelo castanho escuro, terno bem alinhado, cara de quem mandava e desmandava em muita coisa. Ele olhou para ela com curiosidade, mas sem parecer bravo. Camila travou. Ele perguntou se estava tudo certo com o serviço. A voz dele era firme, mas não grossa. Ela respondeu um sim bem tímido, sem encarar muito. Ele entrou, abriu o notebook, fez uma ligação ali mesmo na sala, andando de um lado para o outro. Camila terminou de limpar o banheiro o mais rápido que conseguiu e já ia saindo, quando ele chamou. Perguntou o nome dela. Ela congelou por dentro. Pensou rápido e respondeu: Neide. Ele sorriu de canto, como se soubesse que tinha algo estranho ali. Agradeceu pelo trabalho e disse que talvez precisasse de ajuda com outra coisa mais tarde. Camila saiu dali com as pernas tremendo. Passou o resto do turno tentando não cruzar com mais ninguém. Cada vez que alguém perguntava algo, ela dava respostas curtas e torcia para não levantar suspeitas. Mesmo assim, uma parte dela sentia uma coisa estranha, como se aquele homem tivesse visto através dela. Era uma sensação esquisita, que misturava medo com curiosidade. Quando voltou para casa, a mãe ainda estava deitada, mas já um pouco melhor. Camila contou como foi, pulando a parte do homem da suíte. Neide ouvia com atenção, agradecida.
Disse que tinha feito a coisa certa. Camila só queria esquecer aquele dia, fingir que nada tinha acontecido. Mas sabia que não ia conseguir. Algo naquele encontro ia mexer com tudo. Ela só não imaginava quanto. Camila chegou no segundo dia ainda mais nervosa. A mãe tinha melhorado só um pouco e insistiu para ela continuar indo no lugar dela. Disse que era melhor faltar um pouco na escola do que perder o emprego. Camila, de tanto ouvir a mãe repetir, acabou cedendo. Pegou o uniforme de novo, amarrou o tênis gasto e saiu cedo, debaixo do céu nublado, com um nó na garganta que parecia não querer desatar. O hotel, logo de manhã, parecia outro mundo. Gente importante, indo e vindo, roupas caras, perfumes tão fortes que quase davam tontura. Camila tentava se esconder atrás do carrinho de limpeza, com a cabeça baixa, torcendo para ninguém puxar conversa. Cada funcionário que ela cruzava dava um bom dia rápido e seguia andando apressado. Ninguém parecia desconfiar que ela não era dali, que estava fingindo ser alguém que não era. Quando o elevador abriu no último andar, ela sentiu o estômago embrulhar. Era lá que ficavam as suítes mais caras, onde só ficavam os hóspedes de nome grande, aqueles que davam entrevista na televisão. A chefe do setor, uma mulher de cabelo preso num coque bem apertado, apontou com o dedo onde Camila deveria ir. Camila só concordou com a cabeça e empurrou o carrinho até a porta indicada. Antes de bater, respirou fundo. Imaginava que fosse encontrar um quarto bagunçado, toalha jogada, cama desarrumada, mas quando abriu a porta, deu de cara com o mesmo homem do dia anterior. Ele estava sentado no sofá, de camisa social e jeans, falando no celular. Quando viu Camila, fez um gesto com a mão pedindo silêncio e apontou para dentro, autorizando a entrada. O nome dele era Gustavo, mas Camila ainda não sabia disso. Para ela, ele era só o homem da suíte grande. Ele parecia menos formal que no primeiro dia, mais à vontade, mas ainda assim passava aquela sensação de quem manda e todo mundo obedece. Ela tentou fazer o serviço o mais rápido possível, sem esbarrar em nada, sem derrubar nada. Só queria sair dali sem chamar atenção. Enquanto trocava as toalhas do banheiro, escutou sem querer um pedaço da conversa dele. Era algo sobre uma reunião importante, sobre uma pressão enorme que ele estava sofrendo. Parecia cansado, irritado, mas ainda assim falava com um jeito calmo, como quem está acostumado a resolver problemas grandes todo dia. Camila saiu do banheiro carregando o cesto de toalhas e viu que ele tinha desligado o telefone. Gustavo ficou olhando para ela de um jeito curioso, como se tentasse decifrar quem ela era de verdade. Perguntou de novo o nome. Ela disse Neide, com a voz um pouco mais firme dessa vez. Ele riu baixo, não de deboche, mas como quem achou engraçado o jeito dela responder. Foi aí que ele fez algo inesperado. Chamou Camila para sentar um minuto. Disse que precisava conversar. Ela travou na hora. Imaginou 1000 coisas ruins. Será que tinham descoberto? Será que iam chamar a polícia? Será que iam demitir a mãe? Mas o que veio foi outra coisa. Gustavo explicou que precisava de alguém de confiança para ajudá-lo naquela noite num evento muito importante. Era uma coisa de negócios, mas ele precisava que ela fingisse ser a noiva dele, só por algumas horas. Disse que pagaria bem, muito bem, o suficiente para ela e a mãe ficarem tranquilas por um bom tempo. Camila arregalou os olhos. Era loucura. Era perigoso. Era errado. Ela balançou a cabeça, recusando logo de cara. Disse que não podia, que não era atriz, que ia dar tudo errado. Gustavo, com paciência, disse que bastava sorrir, ficar ao lado dele e agir naturalmente. Garantiu que ninguém ia perguntar nada, que era só uma presença, uma imagem, e que se ela não aceitasse, ele entenderia, mas seria uma pena. Camila pediu 1 minuto para pensar. Se encostou na parede do corredor, respirando rápido. Aquilo não fazia sentido. Quem em sã consciência ia chamar uma faxineira para fingir ser noiva? Mas ao mesmo tempo, a grana podia pagar o tratamento da mãe por meses. Podia ajeitar muita coisa em casa. Podia mudar tudo.
Com o coração disparado, ela voltou e disse que aceitava. Mas pediu, meio sem jeito, que ele não a colocasse em encrenca. Gustavo sorriu de um jeito meio misterioso e prometeu que ia cuidar de tudo. Naquele momento, Camila não sabia, mas tinha dado o primeiro passo para dentro de um mundo que não era dela. Um mundo de luxo, de festas caras, de gente que tomava café em xícaras de ouro e falava de milhões como quem fala do tempo. Um mundo que podia tanto encantá-la quanto destruí-la, dependendo dos passos que ela escolhesse dar. O combinado era simples. Às 8 da noite, ela estaria no salão de eventos do hotel, pronta para entrar no papel. Gustavo já tinha mandado alguém do hotel separar um vestido para ela, além de maquiagem e acessórios. Tudo seria organizado, como se ela fosse uma convidada especial, uma mulher importante. Camila passou o resto do turno em modo automático, sem prestar atenção no que fazia. A cabeça estava a mil. Pensava na mãe, na proposta, no que ia acontecer se desse errado. Pensava em como ia olhar para aquelas pessoas ricas sem se sentir uma fraude. Cada vez que alguém cruzava o corredor, ela achava que iam puxá-la pelo braço e descobrir tudo. Mas no fundo, bem lá no fundo, uma parte dela sentia uma coisa que fazia tempo que não sentia. Vontade. Vontade de ver onde aquilo podia levar. De viver, nem que fosse por uma noite. Algo que nunca imaginou para ela. Quando terminou o turno e foi liberada, correu para casa sem contar nada para a mãe. Dona Neide não podia saber. Se soubesse, ia pirar. Ia achar que era perigoso, que não era certo, e talvez fosse mesmo. Mas naquela hora, Camila só conseguia pensar em como era difícil dizer não para uma chance que parecia única. Dentro do ônibus lotado, espremida entre um senhor de boné e uma moça mexendo no celular, ela segurava firme a bolsa no colo. Olhava, pela janela, e via a cidade cinza passando rápido, enquanto a cabeça dela via outra coisa. O vestido, a festa, o papel que teria que representar. Mal sabia ela que a vida que conhecia estava prestes a virar de cabeça para baixo. Camila chegou em casa ainda com a cabeça girando. Dona Neide dormia, o rosto cansado, o peito subindo e descendo devagar. Camila ficou um tempo parada na porta do quarto, olhando. A mãe nem sonhava com o que ela tinha acabado de aceitar fazer. E Camila nem sabia direito por que tinha dito sim. Parecia um daqueles momentos que a gente só percebe a loucura depois que já tá no meio. Ela tomou banho, prendeu o cabelo num coque bagunçado e ficou encarando o próprio reflexo no espelho do banheiro. Tentava imaginar como alguém como ela ia conseguir fingir ser noiva de um milionário. Era só para uma noite, só até acabar o evento. Depois voltava para a realidade. Voltava para o uniforme apertado e para o chão para esfregar. Pelo menos era o que ela queria acreditar. Às 7:30 da noite, Camila estava de volta ao hotel. Entrou pela porta dos fundos, igual de manhã. Mas dessa vez parecia que cada passo ecoava nos corredores. Um funcionário uniformizado já estava esperando por ela. Era um rapaz jovem, chamado Diego, que se apresentou sorrindo e disse que ia cuidar dela até a hora do evento. Camila mal conseguiu responder. Ele levou ela para uma sala pequena, cheia de araras com vestidos longos, sapatos brilhando em prateleiras, caixas abertas com joias falsas que pareciam de verdade. Camila ficou parada na porta, sem saber para onde olhar. Parecia um camarim de filme. Diego explicou que Gustavo tinha escolhido um vestido azul claro para ela, simples mas elegante, e que a maquiagem ia ser leve, para combinar com o jeito dela. Enquanto uma moça simpática arrumava seu cabelo, outra maquiava o rosto dela com pinceladas leves. Camila ficava quieta, sem jeito, se perguntando como tinha parado ali. Cada toque do pincel parecia afastá-la mais da vida que conhecia. Quando terminaram, Diego trouxe o vestido. Camila vestiu devagar, o tecido deslizando na pele. Era macio, gelado. Quando olhou no espelho, nem se reconheceu. Os olhos dela brilharam sem querer. Parecia outra pessoa. Uma mulher que ela não conhecia, mas que existia ali, viva, diante dela. A garganta apertou. Não sabia se era medo ou emoção ou
Talvez os dois juntos. Às 8 em ponto, Diego a levou até a entrada do salão principal. As portas enormes de madeira estavam fechadas. Do outro lado, dava para ouvir música, vozes, risadas de gente importante. Camila sentia o coração batendo tão forte que pensou que ia desmaiar ali mesmo. Gustavo apareceu, como se tivesse saído de uma propaganda de revista. Terno preto impecável, cabelo arrumado, cheiro de perfume caro que preenchia o ar. Quando viu Camila, ele sorriu de um jeito diferente. Um sorriso de quem não esperava que ela fosse ficar tão incrível. Ele estendeu o braço e ela, meio sem saber o que fazer, segurou. O toque dele era firme, quente. Gustavo se aproximou do ouvido dela e falou baixo que estava perfeita e que era para só seguir o que ele fizesse. Camila concordou com um aceno rápido, com medo de abrir a boca e gaguejar. As portas se abriram. A luz do salão bateu forte nos olhos dela. Por um segundo, tudo pareceu um sonho. Candelabros enormes no teto, mesas cobertas de arranjos florais, música ao vivo tocando no canto, gente vestida de gala, conversando com taças de champanhe nas mãos. Camila travou, mas Gustavo puxou ela suavemente para dentro. Conforme eles atravessavam o salão, algumas cabeças viravam para olhar. Gustavo cumprimentava algumas pessoas com sorrisos calculados. Camila sorria de volta, tentando parecer tranquila. Por dentro, ela queria correr. Gustavo parou num grupo de empresários e apresentou Camila como sua noiva. A palavra ecoou na cabeça dela como uma explosão. Noiva. Ali, diante de tanta gente rica, poderosa, ela precisava sustentar aquela mentira. Apertou o braço de Gustavo com mais força sem perceber. As conversas rolavam, e Gustavo, vez ou outra, apertava de leve a mão dela, como quem dizia: "Tá tudo bem." Camila sorria e balançava a cabeça, falando pouco, com medo de falar besteira. Mas o jeito tímido e simples dela acabou conquistando os convidados sem que ela notasse. No meio da noite, Gustavo a levou até uma varanda para tomar um ar. A cidade brilhava lá embaixo, um monte de luzes piscando. Camila se encostou na grade, respirando fundo. Gustavo ficou do lado dela em silêncio por alguns segundos. Então, de repente, ele virou para ela e disse que talvez aquela não tivesse sido a pior ideia que já teve. Camila riu, meio nervosa. Disse que só queria que a noite acabasse logo para voltar para a vida dela. Gustavo olhou para ela com um brilho estranho no olhar. Um olhar que não tinha nada a ver com negócios. Ele falou que não era só sobre o evento. Disse que desde que viu ela ali no quarto, no meio da limpeza, algo tinha mudado. Que ela era diferente. Que era como uma brisa num lugar cheio de tempestades. Camila ficou vermelha na hora. Não sabia o que responder. Aquilo era brincadeira? Era parte do teatro? Ou era verdade? Antes que ela pudesse pensar muito, ele fez a proposta. Não de dinheiro, nem de outra noite de fingimento. Ele perguntou se ela toparia sair com ele de verdade, sem contrato, sem teatro. Um jantar, só os dois. Camila congelou. A cabeça girava. Parte dela queria sair correndo. Outra parte queria gritar sim. Mas no meio daquele turbilhão, ela só conseguiu olhar para ele, assustada. Gustavo, percebendo o pânico dela, soltou uma risada leve e disse para ela não se preocupar, que não precisava responder naquela hora, que ela podia pensar, e que, não importa a resposta, ele já tinha tido a melhor noite dos últimos tempos. Camila sorriu de volta, meio sem acreditar que aquilo estava acontecendo mesmo. E ali, naquela varanda iluminada pelas luzes da cidade, sem ninguém prestando atenção, a vida dela deu outra volta que ela nem imaginava que viria. Camila nunca tinha visto nada parecido. A festa parecia ter saído de um filme. As mesas eram cobertas com toalhas bordadas cheias de brilho. Os garçons passavam entre os convidados segurando bandejas de prata com taças finas que pareciam tão frágeis que podiam quebrar só de olhar. O salão inteiro cheirava a perfume, importado misturado com o cheiro doce das flores espalhadas em arranjos enormes.
Ela se sentia uma estranha ali, como uma peça fora do lugar. Andava de braço dado com Gustavo, tentando imitar os sorrisos educados das mulheres de vestidos caros, sem saber direito onde colocar as mãos. Toda hora vinha alguém apertar a mão de Gustavo, fazer perguntas, dar risada forçada. Camila sorria e fingia que entendia tudo, mesmo sem fazer ideia do que estavam falando. Um empresário de terno azul escuro comentou algo sobre viagens para Dubai, e ela só balançou a cabeça sorrindo como se aquilo fosse super normal para ela. O vestido azul que usava parecia fazer parte de outro mundo. O tecido leve dançava toda vez que ela se mexia, e os saltos altos, embora desconfortáveis, a faziam se sentir um pouco mais segura. Era como se o salto emprestasse para ela uma coragem, que não tinha, mas por dentro, o coração ainda batia acelerado, como se a qualquer momento alguém fosse apontar para ela e gritar que ela não pertencia àquele lugar. Gustavo notava isso. De vez em quando, ele apertava de leve a mão dela, um gesto rápido, quase invisível para os outros, mas que dizia para ela: "Calma, eu tô aqui." Isso ajudava mais do que qualquer palavra. Mesmo sem saber muito como agir, Camila começou a relaxar, aos poucos. Começou a perceber que muitas daquelas pessoas também estavam apenas fingindo interesse, fingindo felicidade, fingindo que se importavam umas com as outras. Durante o jantar, Gustavo a levou até uma das mesas reservadas. Camila ficou espantada com a quantidade de talheres. Tinha 3 tipos de garfo, 3 tipos de faca, e ela não fazia ideia de qual usar primeiro. Gustavo percebeu, e disfarçadamente mostrou qual pegar, sorrindo como quem guarda um segredo só dos dois. Ela riu baixinho e agradeceu com um olhar. Era engraçado como ele, mesmo sendo tão diferente dela, fazia ela se sentir confortável de um jeito simples, sem precisar dizer muito. O prato que serviram parecia uma obra de arte. Um pedaço pequeno, de carne, enfeitado com molhos coloridos e folhas que Camila nunca tinha visto na vida. Ela achou estranho de primeira, mas com fome, comeu até o último grão. No final, até gostou. Depois do jantar, a música mudou. Uma banda ao vivo começou a tocar um jazz animado, e alguns casais se levantaram para dançar. Gustavo olhou para Camila e estendeu a mão. Ela hesitou, mas aceitou. Ele a guiou até a pista com facilidade. Parecia que sabia exatamente como fazer tudo parecer leve. No começo, Camila pisou no pé dele sem querer, se atrapalhou com os passos, ficou vermelha de vergonha. Mas Gustavo riu e disse que ela estava indo bem. Logo ela estava dançando de verdade. Girava no salão como se o mundo fora dali não existisse. Era como estar num sonho. Os olhos de Gustavo encontraram os dela várias vezes, e em cada olhar tinha alguma coisa crescendo, alguma coisa que deixava Camila ainda mais nervosa, mas que também dava uma vontade enorme de ficar ali, naquele momento, para sempre. Na hora de voltar para a mesa, os dois estavam rindo. Rindo de verdade, não daquele jeito forçado que todo mundo usava ali. Era como se por alguns minutos tivessem criado um lugar só deles, longe das aparências e da pressão do mundo que Gustavo vivia. Mas o encanto não durou tanto assim. No meio da multidão, Camila viu uma mulher de vestido vermelho olhando, direto para ela. Era uma mulher linda, daquelas que parece que nasceu sabendo ser elegante. Os olhos dela eram frios, e o sorriso, falso. Ela se aproximou sem pressa, e quando chegou perto, cumprimentou Gustavo com um beijo no rosto. Camila percebeu na hora, eles se conheciam, e não era pouco. A mulher se apresentou como Marina. O jeito que ela olhava para Camila era como se estivesse avaliando um produto em promoção. Perguntou, com uma voz doce demais para ser sincera, como as duas tinham se conhecido. Camila travou. Antes que falasse alguma besteira, Gustavo respondeu rápido, dizendo que tinham se conhecido num evento social. Marina sorriu, mas dava para ver que não acreditou nem por um segundo. Depois que Marina se afastou, Gustavo ficou mais sério. Ele pediu desculpas. Disse que ela era uma pessoa complicada e que não queria que aquilo estragasse a noite deles. Camila tentou não ligar, mas a sensação ruim ficou.
Era como se aquela mulher fosse uma sombra que tinha entrado na festa sem ser convidada. A noite seguiu, mas Camila já não conseguia relaxar tanto. Começou a perceber detalhes que antes não tinha notado. Conversas de canto entre empresários, olhares suspeitos, risadas sem graça. Era um mundo bonito por fora, mas cheio de rachaduras por dentro. Quando a festa finalmente terminou, Gustavo levou Camila até uma área reservada do hotel. Disse que queria agradecer de verdade pela noite. Disse que sabia que tinha colocado ela numa situação difícil, mas que ela tinha se saído melhor do que qualquer pessoa teria feito. Camila, cansada e ainda meio tonta com tudo, só conseguia sorrir e balançar a cabeça. Gustavo segurou a mão dela com carinho, sem pressa, olhando nos olhos dela como quem queria guardar aquela imagem para sempre. Antes de se despedirem, ele perguntou de novo se ela pensaria na ideia do jantar. Um encontro de verdade, sem contrato, sem fingimento. Camila disse que pensaria, e dessa vez ela não estava fingindo. Entrou no elevador ainda sentindo o calor da mão dele na dela. Quando as portas se fecharam, encostou na parede e deixou o corpo escorregar até o chão. Riu sozinha, meio sem acreditar em tudo o que tinha vivido naquela noite. Uma noite que parecia impossível, mas que agora fazia parte da história dela. Camila acordou cedo no dia seguinte, com o corpo todo dolorido e a cabeça pesada. Parecia que tinha vivido um sonho estranho. Por um momento, de olhos fechados, pensou que tudo tinha sido coisa da cabeça dela, uma invenção. Mas quando olhou pro canto do quarto e viu o saquinho com o vestido dobrado, a maquiagem na bancada e o par de saltos no chão, a ficha caiu. Tinha sido real mesmo. A casa estava silenciosa. Dona Neide dormia no quarto ao lado. Camila ficou sentada na beira da cama por uns minutos, tentando entender o que sentia. Era um misto de alívio, cansaço e um negócio estranho que parecia saudade, mas que ela nem sabia se podia chamar assim. Era estranho sentir falta de algo que tinha acabado de viver e que nem era para ter acontecido. O celular dela vibrou em cima da cama. Um número desconhecido. O coração bateu rápido. Atendeu com a voz meio rouca. Era Gustavo. Ele perguntou se ela tinha chegado bem em casa, se estava tudo certo. A voz dele parecia diferente, menos formal, mais leve. Camila respondeu que sim, tentando parecer calma, mas por dentro parecia uma adolescente falando com o crush da escola. Depois de algumas palavras soltas, ele agradeceu de novo pela ajuda e disse que agora ela estava liberada, que o acordo deles tinha terminado. Disse, isso de um jeito meio triste, como se não quisesse de verdade que acabasse. Camila agradeceu também, riu sem jeito e desligou, ficando ali parada olhando para a tela do celular, sem saber se sorria ou chorava. O resto do dia passou devagar. Camila tentou voltar à rotina. Lavou roupa, arrumou a casa, fez o almoço. Tudo. Parecia mais sem graça do que antes. Enquanto cortava legumes para a sopa, lembrava do salão iluminado, das músicas, dos olhares de Gustavo. Cada cheiro, cada som da vida real fazia ela se lembrar que aquele mundo de luxo não era para ela. E ainda assim, uma parte dela não conseguia esquecer. No fim da tarde, saiu para comprar remédio para a mãe. A farmácia era a mesma de sempre. O moço do caixa já até sabia o nome dela. A rua estava cheia de gente correndo, buzina para todo lado, o cheiro de cachorro quente misturado com fumaça de ônibus. Camila caminhava no meio da bagunça sentindo um buraco no peito. Tinha voltado para a vida normal, mas parecia que tinha deixado um pedaço dela lá naquele hotel. Enquanto isso, Gustavo estava trancado na sala dele, olhando para uma pilha de papéis em cima da mesa, mas sem conseguir focar em nada. A cabeça dele estava longe, presa no sorriso tímido de Camila, no jeito atrapalhado dela dançando, na forma sincera como ela olhava para as pessoas. Era diferente de tudo que ele estava acostumado. No mundo dele, todo mundo queria algo. Todo sorriso tinha preço, toda conversa tinha interesse escondido. Camila era o oposto disso. E isso estava mexendo com ele de um jeito que nem queria admitir. Marina, que ainda circulava pela empresa de Gustavo, percebeu a distração dele e ficou de olho. Viu ele olhando para o celular várias vezes, como quem espera uma mensagem que não vem.
Viu ele recusando reuniões importantes só para ficar na própria cabeça, remoendo pensamentos que claramente não eram sobre trabalho. À noite, Camila sentou no sofá da sala pequena, com Dona Neide do lado assistindo novela. A mãe comentou que ela parecia diferente, com um brilho no olho que fazia tempo que não via. Camila só deu de ombros e disse que era cansaço. Não sabia como explicar que uma parte dela tinha mudado para sempre, mesmo que nada tivesse de fato mudado. O celular vibrou de novo. Um áudio de Gustavo. Ele disse que ia viajar por alguns dias para resolver negócios fora da cidade, mas que, se ela quisesse, podiam jantar quando ele voltasse. Só se ela quisesse, sem pressão. Camila apertou o celular nas mãos, o coração batendo forte. Ficou olhando a mensagem como se fosse uma bomba prestes a explodir. Não respondeu na hora. Deixou para depois. Tinha medo de responder sim e se machucar. Tinha medo de responder não e se arrepender. Nos dias que seguiram, ela tentava tocar a vida, mas nada era igual. Até varrer a calçada parecia diferente. O cheiro da rua, o barulho dos carros, tudo parecia mais pequeno, menos colorido. Gustavo, por outro lado, tentava se convencer de que era loucura, que aquela diferença entre eles era grande demais, que ele vivia num mundo de reuniões, contratos milionários, viagens internacionais, e ela vivia num mundo de boletos vencidos e ônibus lotado. Não fazia sentido. Não tinha futuro. Mas por mais que tentasse, não conseguia esquecer. Cada sorriso falso que via nas festas de negócios fazia ele lembrar do sorriso de Camila, tão de verdade que doía de lembrar. Cada vez que uma mulher elegante puxava assunto com ele comparava, sem querer, com a forma simples e direta de Camila. Era como se, depois dela, tudo o que antes fazia sentido tivesse perdido a cor. Camila, mesmo sem saber, tinha deixado um rastro no coração dele, um rastro impossível de apagar. E Gustavo, mesmo tentando negar, já estava entendendo que o que eles viveram naquela noite não era só uma brincadeira de faz de conta. Tinha sido real, mais real do que tudo que ele já tinha vivido naquele mundo de ouro e vidro quebradiço. E essa certeza, mesmo que ele ainda não soubesse como lidar, já estava começando a mudar tudo. Marina nunca foi boba. Quando viu Gustavo distraído, diferente, olhando pro nada com aquela cara de quem tinha levado uma rasteira da vida, ela sacou na hora que tinha alguma coisa errada. E como ela não era do tipo que aceitava perder fácil, resolveu descobrir o que estava acontecendo. Ela começou do jeito que sabia fazer, sorrindo, puxando papo com os funcionários, fingindo que só queria matar a curiosidade. Num intervalo entre reuniões, Marina chamou Diego, o rapaz que cuidava da organização da festa onde Camila tinha se passado por noiva. Com jeitinho, ofereceu um café, deu umas risadas falsas e, do nada, soltou uma pergunta inocente sobre a noiva de Gustavo. Diego, sem maldade, contou que a moça parecia nervosa no começo, que era simples, diferente das mulheres que costumavam circular por ali. Marina não deixou transparecer, mas por dentro já estava montando o quebra-cabeça. Algo não batia. E quando Marina sentia cheiro de problema, ela ia fundo. Nos dias seguintes, ela deu um jeito de puxar a ficha dos funcionários do hotel. Pediu para um conhecido dela que trabalhava no RH dar uma olhada. Quando a ficha da Dona Neide apareceu na tela, Marina sorriu de canto. Lá estava, Neide Cristina da Silva, camareira. E pelas descrições, não batia com a menina que tinha aparecido de braço dado com Gustavo. Foi fácil fazer a ligação. Se a tal noiva era simples daquele jeito e apareceu no lugar de uma camareira, alguma coisa tinha aí. Marina nem precisou pensar muito. Mandou investigar. Descobriu que Camila era filha da Neide, que tinha substituído a mãe no trabalho por causa de uma doença, e que, tecnicamente, não deveria nem estar ali, muito menos se passando por outra pessoa. Com as informações nas mãos, Marina planejou o próximo passo. Foi até Gustavo numa tarde qualquer, com aquele sorriso falso no rosto e a voz suave. Perguntou como ele estava, como tinham sido as reuniões da semana. Puxou o assunto sobre a festa e, do nada, deixou escapar que,
Ouviu uns comentários estranhos sobre aquela garota. Gustavo, na hora, ficou tenso. Perguntou que tipo de comentários. Marina fingiu hesitar, como quem não quer fofocar, mas acabou contando, cheia de meias palavras. Disse que ouviu dizer que a moça que ele apresentou como noiva não era nada do que parecia ser. Que ela era filha de uma funcionária simples do hotel, que tinha enganado todo mundo e que talvez estivesse se aproveitando dele. Gustavo ouviu aquilo em silêncio. Por fora, parecia calmo. Por dentro, um turbilhão. Camila nunca tinha contado nada sobre a mãe, sobre o trabalho. Ela tinha dito que estava ajudando a mãe doente, mas não entrou em detalhes. E agora, com Marina jogando veneno, as dúvidas começaram a crescer. Ele tentou afastar o pensamento. Tentou lembrar do jeito sincero dela, do sorriso nervoso, dos olhos brilhando na festa. Mas a dúvida já estava plantada. E a dúvida, quando entra, faz a cabeça da gente virar um campo de batalha. Marina percebeu que tinha acertado em cheio. Saiu da sala com o sorriso de quem tinha vencido a primeira rodada. Ela sabia que Gustavo era cabeça dura, que não confiava fácil. E sabia também que a menor rachadura era suficiente para derrubar até o maior dos castelos. Enquanto isso, Camila seguia a vida sem nem desconfiar do que estava acontecendo. Estava preocupada com a saúde da mãe, tentando equilibrar as contas da casa e ainda decidir se aceitava ou não o convite para o jantar com Gustavo. Cada vez que pensava nele, o estômago dava um nó. Mas também sentia medo. Medo de ser só uma brincadeira para ele. Medo de se machucar. No dia em que Gustavo ligou para ela de novo, a voz dele estava diferente. Menos calorosa, mais seca. Ele perguntou como ela estava, como estava a mãe. Mas o jeito como perguntava parecia ensaiado, distante. Camila sentiu na hora. O coração apertou, mas ela tentou ignorar. Respondeu com a mesma alegria de sempre, tentando puxar conversa. Mas ele logo disse que estava ocupado e desligou rápido. Camila ficou olhando para o telefone, com aquela sensação ruim que a gente sente quando alguma coisa desanda e a gente não sabe exatamente o que foi. No escritório, Gustavo passava os olhos pelos papéis sem ler de verdade. A cabeça dele estava cheia de perguntas. Será que Camila se aproximou dele por interesse? Será que tudo tinha sido planejado? Será que, no fim das contas, ela era só mais uma querendo arrancar algo dele? Era difícil para ele confiar em alguém. Ainda mais alguém que tinha surgido do nada, no meio de um serviço de camareira. Por mais que seu coração gritasse que Camila era diferente, a cabeça dizia para ele tomar cuidado. E Gustavo sempre foi um cara que ouvia a cabeça. Aos poucos, ele começou a se afastar. Demorava para responder às mensagens dela, dava desculpas para não marcar o jantar, evitava passar perto do hotel onde ela trabalhava. Camila sentia cada corte como uma facada, mas orgulhosa como era, não correu atrás. Só guardou tudo no peito, tentando entender onde tinha errado. Numa tarde chuvosa, enquanto ajudava a mãe a organizar os remédios, Camila recebeu uma mensagem seca de Gustavo. Ele dizia que era melhor eles se distanciarem por um tempo, que estava passando por problemas e que não podia envolver ela nisso. Não tinha sido exatamente grosso, mas foi frio. Frio como só alguém que não quer mais se envolver sabe ser. Camila leu a mensagem várias vezes, o celular tremendo na mão. Não respondeu. Só ficou ali, sentada na ponta da cama, sentindo o coração se despedaçar bem devagar. Ela não sabia o que tinha feito de errado. Só sabia que aquela noite mágica que parecia ter mudado tudo, agora parecia ainda mais distante. Como se nunca tivesse acontecido. E o pior de tudo era não saber o motivo. Era a sensação de vazio, de incerteza, de ter vivido algo que talvez só tivesse sido real para ela. Camila passou dias tentando seguir em frente, mesmo com aquele peso dentro do peito. A rotina voltou a ser aquela de sempre. Acordar cedo, ajudar a mãe, correr atrás de trabalho. A diferença é que agora tudo parecia mais sem graça. Era como se tivesse perdido uma parte dela naquele hotel, naquela noite, naquele olhar que ela não conseguia esquecer.
Ela não queria mais saber de esperar mensagem, nem de ficar olhando o celular toda hora. Guardou o vestido azul debaixo da cama, como quem guarda um pedaço de um sonho que não quer mais tocar. Fez força para enterrar aquela história dentro dela, mas era difícil. Às vezes, do nada, na fila do mercado ou no ônibus lotado, ela lembrava do sorriso de Gustavo, da voz dele baixinha no ouvido dela, e o coração apertava de novo. Dona Neide, mesmo doente, percebia a tristeza da filha. Tentava puxar assunto, fazer piada, mas Camila respondia com sorrisos vazios. Ela dizia que estava tudo bem, mas estava longe de estar. Sentia saudade, sentia raiva, sentia vergonha de ter acreditado que podia fazer parte de um mundo que não era dela. Foi numa quarta-feira qualquer que o destino resolveu bagunçar tudo de novo. Camila estava no centro da cidade, ajudando a mãe a resolver uns papéis no banco. Era final de tarde, o sol se escondendo atrás dos prédios altos e a rua fervendo de gente apressada. Depois de horas em pé na fila, as duas resolveram passar num shopping perto dali para tomar um sorvete. Algo simples, só para dar uma trégua no cansaço. O shopping era grande, moderno, cheio de lojas caras que elas só olhavam de longe. Camila escolheu uma casquinha simples e sentou num banco perto da praça de alimentação, deixando a mãe descansar. Foi ali, lambendo o sorvete e olhando as pessoas passarem, que ela viu. Primeiro achou que era coisa da cabeça dela. Mas não, era Gustavo. Ele estava entrando por uma das portas laterais, sozinho, vestindo uma camisa clara e calça jeans. Nada daquele ar de empresário poderoso, nada de terno caro. Só ele, do jeito mais comum que ela já tinha visto. E ele parecia diferente, parecia cansado, meio perdido. Camila congelou. O coração disparou como se tivesse levado um susto. Pensou em abaixar a cabeça, fingir que não viu, mas era tarde demais. Gustavo já tinha batido o olho nela. O mundo pareceu parar por um segundo. Ele também travou, parou de andar. Ficou, olhando. Parecia que não acreditava que era ela ali, daquele jeito simples, comendo sorvete, rindo baixinho de algo que Dona Neide tinha acabado de dizer. Camila pensou em levantar e sair correndo. Pensou em fingir que não era com ela. Mas uma parte dela ficou ali, presa. Queria entender o que ele ia fazer. Gustavo respirou fundo e veio andando devagar na direção delas. Cada passo dele fazia o coração dela bater mais forte. Quando chegou perto, ficou um segundo em silêncio, olhando para ela. Um silêncio pesado, cheio de tudo que eles não tinham dito. "Oi, Camila", ele falou, a voz meio rouca. Ela levantou, os olhos para ele. Não sorriu, não falou nada de cara. A mãe, sem entender muito, olhou de um para o outro e depois se afastou discretamente, dando espaço sem fazer perguntas. "Oi", Camila respondeu, seca. Dava para sentir no ar o peso daquele encontro. Era como se todos os barulhos do shopping tivessem sumido. Só existiam os dois ali. Gustavo passou a mão pelo cabelo, nervoso. Não era o cara confiante que ela tinha conhecido naquela noite da festa. Era um homem que parecia carregar culpa nos ombros. "Eu não sabia que ia te encontrar aqui", ele disse meio óbvio. Camila deu de ombros. "Nem eu", respondeu, Daú. Tentou puxar assunto. Perguntou como estava a mãe dela. Perguntou se ela estava bem. Camila respondeu o básico, sem abrir muito espaço. Estava magoada. Não conseguia fingir que estava tudo bem. Gustavo hesitou, como se tivesse 1000 coisas para falar, e não soubesse por onde começar. Abriu a boca, fechou, olhou pro lado. "Camila, eu..." Começou, mas travou de novo. Ela olhou para ele com aqueles olhos que misturavam mágoa e saudade. Aqueles olhos que perguntavam sem precisar de palavras. "Por quê?" Gustavo tentou se explicar. Disse que ficou confuso, que ouviram coisas sobre ela, que ele foi burro de acreditar sem conversar direito, que teve medo, que se sentiu perdido. Camila ouviu tudo calada. Cada palavra dele batia forte dentro dela. Mexia com sentimentos que ela tinha tentado enterrar. Parte dela queria perdoar.
Parte queria virar as costas e nunca mais olhar para ele. Você duvidou de mim. Ela falou simples, olhando nos olhos dele. Não era uma acusação, era uma constatação. E era isso que mais doía. Gustavo baixou a cabeça. Parecia menor ali, diante dela. Eu errei, ele disse. O silêncio ficou pesado de novo. As pessoas passavam por eles carregando sacolas, crianças rindo, música tocando em algum alto-falante. Mas para Camila, era como se o shopping inteiro tivesse parado para ver aquela cena. Ela respirou fundo, tentando decidir o que fazer. Cada pedaço dela gritava uma coisa diferente. Parte queria chorar, parte queria abraçar ele, parte queria ir embora. No fim, Camila só disse: agora não é hora. Gustavo assentiu, aceitando. Não insistiu. Só olhou para ela como quem pede desculpas sem palavras. Se você quiser, se um dia quiser conversar de verdade, ele disse, deixando a frase no ar. Camila não respondeu. Só deu um passo para trás, voltando para perto, da mãe, que observava de longe. Antes de ir embora, ela olhou uma última vez para ele, e ali, naquele olhar rápido, Gustavo entendeu que ainda não era o fim. Talvez só fosse o começo. Depois daquele reencontro no shopping, Camila ficou ainda mais bagunçada por dentro. Durante dias, tentou jogar fora todas as lembranças, esquecer aquele momento, fingir que não tinha sentido nada vendo Gustavo parado na frente dela, com aquela cara de arrependido. Mas não adiantava. Toda vez que fechava os olhos, lembrava, do jeito que ele olhou para ela. Um olhar que dizia muita coisa sem precisar de palavra nenhuma. Ela voltou para a rotina como se nada tivesse acontecido. Lavava roupa, ajudava a mãe, fazia pequenos bicos de limpeza para juntar um dinheiro. Quando dava tempo, estudava um pouco no caderno velho que guardava debaixo da cama. Fazia tudo no automático, tentando preencher o dia para não ter espaço, para pensar. Mas pensar era inevitável. A cabeça dela era uma bagunça de perguntas. Será que ele falava a verdade? Será que ele se arrependeu mesmo? Ou será que era só culpa? Só um jeito de aliviar a consciência dele? Camila não queria ser só mais uma história triste na vida de ninguém. Enquanto isso, Gustavo lutava contra ele mesmo. Depois do reencontro, não conseguia tirar Camila da cabeça. Cada coisa que fazia parecia sem graça. As reuniões pareciam bobas. Os contratos pareciam inúteis. Quando chegava em casa, sozinho naquele apartamento enorme e frio, ficava lembrando do sorriso tímido dela, da sinceridade no olhar, da forma simples como ela falava as coisas. Ele sabia que tinha errado, sabia que tinha deixado a insegurança falar mais alto, mas também sabia que não podia forçar nada. Se quisesse mesmo reconquistar Camila, teria que fazer do jeito certo, mostrando, não só falando. Uns dias depois, Camila estava saindo de uma farmácia com uma sacola de remédios na mão quando viu o carro dele parado do outro lado da rua. O coração dela deu um salto. Ela pensou em fingir que não viu, mas Gustavo já estava atravessando a rua. Ele estava diferente, mais simples, sem aquele ar de superioridade, sem aquele terno que parecia armadura. Vestia jeans e camiseta cinza. Nas mãos, segurava uma sacola de supermercado. Oi, Camila, ele disse, parando a poucos passos dela. Oi, ela respondeu, seca, mas sem conseguir disfarçar o nervoso. Gustavo ficou ali, parado, parecendo meio sem saber o que fazer. O silêncio entre os dois pesava, mas dessa vez ele não fugiu dele. Eu queria conversar, ele disse. Sem desculpas, sem enrolação, só conversar. Camila olhou para o céu, como se pedisse paciência para Deus. Queria ir embora, queria seguir a vida, mas alguma coisa dentro dela pedia para ouvir. Pode falar? Ela disse, cruzando os braços. Gustavo respirou fundo e começou. Contou sobre a conversa com Marina, sobre as dúvidas que surgiram, sobre o medo que tomou conta dele. Contou que cresceu num mundo onde todo mundo queria alguma coisa dele, onde era difícil confiar em qualquer um. E que, quando Marina falou aquelas coisas,
Ele teve medo de estar sendo enganado de novo. Camila ouviu tudo sem interromper. Não chorou, não gritou, não saiu andando. Ficou ali, firme, mas com o coração apertado. Quando Gustavo terminou, ela soltou um suspiro pesado. Você preferiu acreditar numa mulher que nem gosta de você do que acreditar em mim? Ela falou, olhando nos olhos dele. Ele abaixou a cabeça. Não tinha como negar. Eu sei, ele disse. E me arrependo disso todo dia. Camila segurava firme a sacola de remédios, como se aquilo fosse a âncora dela para não desabar. Você nem me deu a chance de explicar. Ela continuou. Você me julgou sem nem tentar entender quem eu era de verdade. Gustavo deu um passo para frente, mas parou quando viu que ela ficou tensa. Eu não tô aqui para me justificar. Ele disse. Eu só quero que você saiba que eu sinto muito e que eu quero fazer diferente, se você deixar. Camila fechou os olhos por um segundo. Tava cansada de promessas. Cansada de gente que falava bonito e sumia depois. Não é tão fácil assim, ela disse. Eu sei, ele respondeu rápido. Não tô pedindo pra você esquecer tudo. Só tô pedindo uma chance de te mostrar que eu não sou só mais um erro. O vento gelado passou entre eles, carregando o cheiro de poluição da cidade. O som dos carros, buzinas, passos apressados. Tudo parecia distante. Camila abriu os olhos e olhou para ele de novo. Viu ali não o empresário poderoso que conheceu naquela festa, mas um homem comum. Um homem que parecia de verdade, que parecia quebrado por dentro, igual ela. Ela pensou na mãe doente, na luta diária para pagar as contas, na vida dura que sempre teve. Pensou também na noite do baile, no jeito que Gustavo olhou para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Pensou na menina que ainda existia dentro dela, aquela que queria acreditar que coisas boas podiam acontecer. Sem dizer nada, ela soltou um pouco os ombros, como quem relaxa depois de uma guerra interna. Eu preciso de tempo, ela disse com a voz firme. Gustavo sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de esperança. O tempo que você precisar, ele respondeu. Camila virou e começou a andar, deixando Gustavo parado na calçada, segurando a sacola de supermercado. Mas dessa vez, quando ela olhou para trás, viu que ele continuava lá, esperando. Sem pressa, sem pressão. E pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu que talvez, só talvez, estivesse tudo começando a mudar. O tempo passou. Não rápido, não fácil. Cada dia era um passo pequeno, quase invisível, mas era um passo. Camila e Gustavo começaram a se falar de novo. Nada de grandes encontros, nem mensagens melosas. Era tudo meio tímido. Um bom dia aqui, um se cuida ali. Coisas pequenas que, para quem olhava de fora, pareciam bobas. Mas para eles, cada palavra era uma conquista. Gustavo respeitava o espaço dela. Não forçava. Mandava mensagem só de vez em quando. Perguntava se ela precisava de alguma coisa, mas sem invadir. Camila, aos poucos, foi abaixando a guarda. Às vezes respondia rápido, às vezes demorava. Mas o mais importante, ela respondia. Um dia, ele apareceu na frente da casa dela com uma sacola cheia de frutas. Disse que sabia que a mãe dela gostava de vitamina de banana. Camila ficou sem saber o que fazer. Queria mandar ele embora. Mas quando viu a dona Neide sorrindo de orelha a orelha ao receber as frutas, não teve coragem. Gustavo ficou por ali, sentado numa cadeira de plástico no quintal, conversando com dona Neide como se fosse um velho conhecido. Perguntava das receitas dela, das plantas no pequeno jardim, das novelas antigas que ela adorava comentar. Camila de longe observava tudo. Era estranho ver aquele homem, que parecia tão distante daquele mundo delas, se encaixar tão fácil ali. Nos dias seguintes, ele apareceu outras vezes. Às vezes levava pão fresco, outras vezes levava uma sopa que dizia ter aprendido a fazer, com a avó. Nem sempre ficava muito tempo. Às vezes só entregava as coisas e ia embora. Mas cada visita deixava um rastro bom na casa. Um rastro de leveza, de esperança. Camila tentava não criar expectativas.
Ela se forçava a lembrar das diferenças entre eles. O mundo dele era outro. Era um mundo de carros importados, de viagens para fora do país, de reuniões que fechavam, negócios que ela nem conseguia imaginar o tamanho. O mundo dela era fila no SUS, salário mínimo, ônibus lotado. Não tinha como misturar, mas aí ela via o jeito que ele olhava para ela. Não era um olhar de pena, nem de superioridade. Era um olhar de quem via de verdade, de quem enxergava quem ela era, sem querer mudar nada. Certa tarde, Gustavo convidou Camila para tomar um café num lugar simples, uma padaria de bairro. Nada de restaurante caro, nada de salto alto ou maquiagem pesada. Só os dois, sentados numas cadeiras de plástico, tomando café com pão na chapa. A conversa fluiu fácil. Eles falaram da infância, dos sonhos, das besteiras que já tinham feito na vida. Camila contou das travessuras que aprontava na escola, das vezes que teve que trabalhar, vendendo bombom na rua para ajudar em casa. Gustavo contou das broncas que levava do pai exigente, das vezes que quis largar tudo e sumir. Era engraçado como, em poucos minutos, pareciam ter vivido 1000 vidas juntos. Num momento, enquanto Camila falava sobre a primeira vez que andou de ônibus, sozinha, Gustavo ficou olhando para ela de um jeito que deixou claro que ele não estava ouvindo só as palavras. Ele estava ouvindo a alma dela. Ela percebeu o olhar e ficou sem graça. Baixou os olhos, mexeu na xícara, mudou de assunto. Não estava acostumada a ser vista daquele jeito. Depois daquele café, começaram a se encontrar com mais frequência. Um dia, foram ao mercado juntos comprar coisas para a casa dela. Outro dia, caminharam no parque, comendo pipoca e rindo das crianças correndo. Era tudo tão simples, tão comum, mas tão raro para eles. Gustavo parecia fazer questão de mostrar para Camila que não precisava de luxo para estar com ela, que o que importava não era o lugar, nem o dinheiro. Era ela. Camila, por outro lado, ainda carregava medo. Medo de se entregar e quebrar a cara. Medo de ser só uma fase para ele, uma aventura diferente. Medo de, no fim, ser deixada para trás, de novo. Mas cada gesto de Gustavo ia derrubando um pouco desse medo. Teve uma tarde que ela ficou presa no trabalho de faxina e perdeu o ônibus. Chovia forte. Ela estava sem guarda-chuva e sem grana para a corrida de aplicativo. Quando menos esperava, recebeu uma mensagem. "Tô perto. Quer carona?" Ela hesitou. Não queria parecer dependente, nem dar a impressão de que precisava dele, mas estava ensopada, tremendo de frio. Aceitou. Gustavo chegou em poucos minutos. O carro dele não era o mais luxuoso que tinha. Parecia até que ele escolhia isso de propósito. Mas era confortável e seco. Quando ela entrou, ele só entregou uma toalha sem dizer nada. Camila riu, enxugando o rosto, e sentiu o coração aquecer. A música baixa tocava no rádio. O cheiro de café ainda fresco preenchia o carro. E ali, naquele silêncio confortável, Camila percebeu que estava começando a confiar de novo. Os sentimentos cresciam devagar, sem fazer barulho. Não era paixão avassaladora de filme. Não era conto de fadas. Era algo mais real. Algo que nascia no dia a dia, nas conversas simples, nos pequenos gestos. Gustavo também sentia isso. Cada sorriso tímido dela, cada vez que ela confiava um pouco mais nele, era como ganhar um prêmio. Um prêmio que ele sabia que não podia comprar, nem forçar. Tinha que conquistar, e ele estava disposto a esperar o tempo que fosse. Mesmo sabendo que o mundo deles ainda era muito diferente. Mesmo sabendo que ainda tinha muita coisa para enfrentar. Mesmo sabendo que, quando se trata de sentimentos de verdade, não existe atalho. Só o caminho difícil. E verdadeiro. Era uma noite comum. Daquelas em que a cidade parece estar mais calma que o normal. O ar estava fresco, o céu limpo, e a lua aparecia inteira, grandona lá em cima. Camila estava sentada na calçada da frente de casa, com um copo de suco na mão e o chinelo meio torto no pé. Estava cansada, mas tranquila. Depois de semanas difíceis, as coisas pareciam ter voltado um pouco para o lugar.
Gustavo chegou sem avisar. Parou o carro devagar e desceu com 2 sacolas de pastel. Quando Camila viu, riu de canto. Não sabia que milionário comia pastel na calçada. Ela soltou, pegando uma sacola da mão dele. Só quando é com alguém que vale a pena, ele respondeu, sentando do lado dela. Eles comeram em silêncio por uns minutos. O barulho da rua era leve. Só uns cachorros latindo de longe e um vizinho assistindo jogo de futebol com o volume alto demais. Camila olhou para Gustavo e viu que ele estava diferente. Mais à vontade, com um brilho no olhar que não era de quem estava pensando em negócios ou dinheiro. Era outro tipo de brilho. Você parece feliz, ela falou, entre uma mordida e outra. Gustavo olhou para ela e sorriu. É porque eu tô. Camila não soube o que responder. Sentiu o coração bater mais rápido, mas disfarçou bebendo o resto do suco. A verdade é que ela também estava feliz. Tinha dias que o coração dela parecia mais leve. Não era só pelas visitas, pelos presentes simples ou pelas conversas no portão. Era pela presença, pelo jeito que ele escutava, pelas coisas que lembrava, pela forma como olhava para ela como se ela fosse importante. Você sempre foi assim? Ela perguntou do nada. Assim como? Assim, gente boa. Gustavo riu. Não sei. Tem gente que acha que eu sou difícil. Você é meio esquisito. Ela provocou sorrindo. E você é muito corajosa para falar isso com tanta facilidade. Os dois riram. Foi uma risada leve, sem peso, sem obrigação. Uma risada de quem se entende sem precisar explicar muito. Depois que terminaram de comer, ficaram ali, em silêncio. As luzes da rua piscavam devagar. O vento batia no rosto. Camila olhou para o céu e falou que sempre gostou de observar as estrelas, mesmo quando não dava para ver quase nenhuma. Dá a impressão de que tem alguma coisa lá em cima olhando por nós, ela disse. Gustavo ficou um tempo calado, olhando para ela. Depois falou baixo. Às vezes eu acho que quem devia estar olhando por mim é você. Camila virou o rosto devagar, surpresa. Não era o tipo de coisa que se ouve todo dia, nem o tipo de coisa que se fala sem sentir. Gustavo não desviou o olhar, e naquele momento, a verdade entre os dois deixou de ser evitada. Sem dizer nada, ele aproximou devagar. Camila sentiu o coração disparar, mas não recuou. Os dois estavam tão perto que dava para ouvir a respiração um do outro. Ele esperou. Ela olhou nos olhos dele e, sem nem perceber, se inclinou também. O beijo veio devagar, sem pressa, sem exagero. Foi um beijo calmo, mas cheio de sentimento. Um beijo que parecia dizer tudo o que eles tinham guardado por tanto tempo. Depois, ainda de olhos fechados, Camila sorriu. Um sorriso sincero, daqueles que nascem do fundo. Isso foi estranho, ela disse brincando. Estranho bom ou estranho? Ruim? Estranho bom, ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Ficaram ali por um tempo, sem falar mais nada, só sentindo, só vivendo. Nos dias seguintes, o clima entre eles mudou. Agora os olhares tinham mais intenção, os toques eram mais demorados, as conversas vinham acompanhadas de sorrisos bobos que escapavam sem querer. Mas nem tudo era perfeito. Camila ainda tinha medo. Tinha medo de estar vivendo algo passageiro. Tinha medo de, no fim, ele perceber que ela não fazia parte do mundo dele. Tinha medo de se entregar demais e acabar se machucando de novo. Gustavo também tinha seus fantasmas. Sabia que o mundo em que ele vivia era cheio de gente pronta para julgar, para criticar, para apontar o dedo. Sabia que se assumisse Camila de verdade, muita gente ia se incomodar. Gente da empresa, gente da família, até amigos antigos. Mesmo assim, nenhum dos dois queria desistir. Eles estavam ali, dia após dia, tentando fazer dar certo. E isso já era muita coisa. Teve uma noite que Gustavo convidou Camila para jantar na casa dele. Nada formal. Só os dois, na cozinha, comendo macarrão e bebendo refrigerante. Camila andava pela casa olhando tudo com cuidado.
Os móveis, as fotos, os livros. Tava tudo tão diferente da vida dela. Mas ao mesmo tempo, o jeito que Gustavo a recebia fazia tudo parecer familiar. "Sabe o que é louco?" ele disse, sentado no chão da sala com ela. "O quê?" "Que você, com toda a sua simplicidade, é a coisa mais certa que apareceu na minha vida em muito tempo." Camila não respondeu, só deitou a cabeça no ombro dele de novo. Era ali que ela sentia paz. Era ali que, pela primeira vez, ela começava a acreditar que talvez, só talvez, o coração dela estivesse finalmente no lugar certo. Marina não era o tipo de pessoa que aceitava perder, muito menos calada. Desde o dia em que viu Gustavo e Camila conversando no shopping, com aquele clima diferente entre eles, ela sabia que tinha perdido espaço, e aquilo incomodava de um jeito que ela não conseguia esconder. Era como um espinho que machucava toda vez que ela lembrava do sorriso bobo que Gustavo deu quando falou o nome da outra. Ela passou dias observando, de longe. Começou a notar que ele estava mais leve, mais distraído, às vezes até saía mais cedo do trabalho. Não atendia mais às ligações dela com a mesma pressa de antes. Não comentava mais as conquistas da empresa com aquele brilho nos olhos. Marina sabia exatamente o que aquilo significava. E isso queimava por dentro. Ela tentou disfarçar no começo. Fingiu que não se importava, que estava ocupada demais para ligar para aquilo. Mas a verdade é que ela conhecia Gustavo há anos. Conhecia o jeito dele, os pontos fracos, os medos. Sabia exatamente como mexer nas feridas certas. E foi aí que ela decidiu. Não ia ficar assistindo de braços cruzados enquanto uma garota qualquer, sem sobrenome importante nem posição social, roubava o que ela achava que era dela. O primeiro passo foi reunir informação. Marina era esperta. Fez ligações discretas, conversou com pessoas próximas de Gustavo, fuçou redes sociais, buscou tudo o que podia sobre Camila. Descobriu que ela continuava morando na mesma casa simples de antes, que a mãe dela ainda estava doente, que a renda era apertada. Soube que Camila andava evitando postar fotos, mantendo a vida fora do radar. Isso só confirmou o que Marina já pensava. Camila estava com medo. Medo de ser exposta. Medo de virar alvo. E era exatamente isso que ela ia usar a favor dela. Na semana seguinte, Marina apareceu no escritório com um vestido elegante e um sorrisinho forçado no rosto. Passou por Gustavo como quem não quer nada, mas deixou cair uma folha em cima da mesa dele. Era uma cópia de um e-mail anônimo, com fotos de Camila tiradas na rua, comentários maldosos sobre ela e perguntas do tipo: "É essa a nova mulher do seu lado?" Gustavo pegou o papel e ficou olhando, confuso. "Alguém deixou isso na minha sala." Marina disse com um ar inocente. "Não sei quem foi, mas achei que você deveria ver." Ele não falou nada. Só ficou encarando as imagens por alguns segundos. Marina saiu andando, deixando aquela bomba explodindo silenciosamente. Mas ela não parou por aí. 2 dias depois, espalhou o boato de que Camila tinha trabalhado em serviços informais, que tinha sido demitida de um lugar por má conduta. Tudo mentira, claro, mas ela sabia exatamente como fazer a informação parecer verdadeira. Sabia quem escutaria e quem passaria adiante. Bastava uma dúvida plantada para desestabilizar tudo. Enquanto isso, Camila vivia os dias mais tranquilos desde o início daquela história. Ela e Gustavo tinham encontrado um equilíbrio. Ainda estavam se conhecendo com cuidado, mas cada encontro era cheio de carinho, de leveza. Camila começou até a sonhar de novo, a pensar em possibilidades. Pela primeira vez na vida, sentia que estava vivendo algo verdadeiro. Até que as coisas começaram a mudar de novo. Gustavo ficou estranho, mais distante. Começou a desmarcar encontros com desculpas vazias. As mensagens dele ficaram secas. E quando estavam juntos, parecia que ele estava com a cabeça em outro lugar. Camila sentiu na hora aquela sensação de que tem algo errado, mesmo que ninguém diga nada. Numa noite de sábado, os dois estavam sentados no sofá da casa dela, assistindo um filme. Dona Neide dormia no quarto. Camila tentou puxar assunto,
Falar sobre algo bobo, mas Gustavo mal respondeu. Ela desligou a TV, virou de frente para ele e perguntou sem rodeios: "Tá acontecendo alguma coisa?" Ele demorou para responder. Olhou para baixo, coçou a nuca, respirou fundo. "Eu recebi umas coisas, uns comentários, sobre você", ele disse, sem olhar direto nos olhos dela. Camila franziu a testa. "Que tipo de coisas?" Gustavo hesitou. "Coisas do seu passado, de quando você trabalhou em outros lugares, de como você se aproximou de mim." Camila sentiu o estômago virar. "Você tá dizendo que acredita nisso?" "Eu não sei o que acreditar." Ele respondeu baixo. "É muita gente falando, mostrando coisa. Parece que querem me alertar." Ela se levantou na hora. O coração batia tão rápido que parecia que ia sair pela boca. "Eu não acredito que você tá caindo nessa de novo, Gustavo. Não é isso. É que parece que tem algo errado e eu não sei em quem confiar." "Em mim, Gustavo!" ela gritou. "Confia em mim. Eu nunca menti pra você. Nunca." Ele ficou calado. Camila deu 2 passos para trás, com os olhos cheios d'água. "Eu fui burra. Achei que dessa vez ia ser diferente. Achei que você ia me ver de verdade." Ela não esperou resposta. Pegou a bolsa e saiu pela porta, sentindo o peito explodir. Na calçada respirou fundo, tentando segurar o choro. As luzes da rua estavam acesas, mas tudo parecia escuro para ela. De novo, a desconfiança. De novo, a mágoa. De novo, o mundo dizendo que ela não pertencia àquele lugar. E Marina, lá de longe, sorria satisfeita. Porque pelo menos por enquanto, o plano dela estava funcionando direitinho. Camila passou aquela noite em claro. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo a mãe ressonar no quarto ao lado e tentando entender onde tinha se perdido. A raiva e a tristeza brigavam dentro dela. A cada lembrança do jeito que Gustavo a olhou, cheio de dúvida, o peito apertava mais. De manhã, ela levantou antes do sol nascer. Fez café, esquentou um pedaço de pão amanhecido na frigideira e sentou na mesa vazia, encarando a xícara, sem fome nenhuma. Dona Neide acordou pouco depois. Estranhou o silêncio e perguntou se estava tudo bem. Camila só disse que estava cansada. Não queria preocupar a mãe com mais nada. Não queria falar de decepções. Decidiu que não podia mais se dar ao luxo de sonhar. Resolveu que ia focar no que sempre fez: trabalhar. Não dava para depender de ninguém, muito menos de promessas vazias. Saiu de casa e foi até o centro da cidade atrás de emprego. Passou o dia distribuindo currículos, batendo em portas, ouvindo mais não do que sim. Cada "a gente vai analisar e te liga" soava como um soco, mas ela continuava, de cabeça erguida, mesmo com os pés doendo e o coração despedaçado, enquanto isso Gustavo não estava muito melhor. Desde que Camila saiu daquela maneira, ele não conseguiu pensar em outra coisa. As palavras dela ficaram martelando na cabeça dele o tempo todo. "Confia em mim." Era isso que ela tinha pedido. Só isso. Mas ele, mais uma vez, tinha deixado a insegurança vencer. Ele tentou se convencer de que tinha feito o certo, que era melhor ser cauteloso do que se iludir. Mas no fundo, sabia que tinha errado feio. Sentia falta dela de um jeito que não sabia explicar. Era uma saudade que incomodava, que não dava trégua. Naquela tarde, depois de mais uma reunião que ele nem prestou atenção direito, Gustavo tomou uma decisão. Chamou Diego, o funcionário que ele sabia que era correto, e pediu que investigasse melhor tudo o que estavam dizendo sobre Camila. Mas dessa vez, queria provas de verdade. Não fofoca, não impressão, não boato. Prova. Diego voltou no dia seguinte, com a resposta. Tudo o que estavam espalhando era mentira. Não existia registro de má conduta. Não existia processo. Não existia nada de errado com Camila. Era só uma garota batalhadora tentando sobreviver. As fotos que tinham circulado eram montagens ou tiradas de jeitos maldosos para fazer parecer o que não era. Gustavo sentiu a vergonha subir pelo corpo como uma onda quente.
O estômago embrulhou. Era como se tivesse levado um soco. Marina. Era ela. Ele sabia. Naquela mesma noite, sem pensar 2 vezes, ele foi até a casa de Camila. Não mandou mensagem, não ligou antes. Só foi. Precisava olhar nos olhos dela e pedir desculpa. De verdade. Não dava mais para deixar para depois. Chegou lá e ficou parado na calçada por uns minutos, olhando para a janela acesa. Sentia o coração bater forte, o medo de ser rejeitado, de ouvir que era tarde demais. Camila ouviu o barulho do carro, mas nem se deu ao trabalho de levantar. Achou que era algum vizinho. Só percebeu que era Gustavo quando ele bateu na porta baixinho, como quem pede licença. Ela abriu a porta com o rosto cansado, a expressão fechada. Não queria drama. Queria paz. Gustavo tirou o boné que usava e passou a mão nervosa pelo cabelo. Eu precisava falar com você, ele disse, com a voz baixa. Camila cruzou os braços. Falar o quê? Ela perguntou firme. Ele respirou fundo. Eu errei. De novo. Eu deixei as pessoas envenenarem minha cabeça. E eu não tenho desculpa para isso. Camila ficou calada. Gustavo continuou. Eu fui atrás da verdade. De verdade mesmo. E descobri que era tudo mentira. Tudo. Ela piscou devagar, como se estivesse tentando processar as palavras. Então agora você acredita em mim? Perguntou, com uma ponta de ironia. Agora eu acredito em você, ele disse, firme, e me odeio por não ter acreditado antes. O silêncio se arrastou entre eles. Gustavo deu um passo para frente, mas parou, respeitando o espaço dela. Eu não vim aqui para te pedir que volte para mim, ele falou. Eu vim para pedir desculpa. E para dizer que se você ainda quiser, eu tô aqui. Se não quiser, eu entendo. Camila sentiu os olhos arderem. Não queria chorar na frente dele. Não queria mostrar que ainda doía. Mas doía. E muito. Ela virou o rosto, respirou fundo. Secou rápido uma lágrima teimosa que escapou. Você fala como se fosse fácil. Ela disse com a voz embargada. Como se fosse só perdoar e pronto. Eu sei que não é. Ele respondeu. E não tô aqui para te pressionar. Tô aqui porque não consigo mais fingir que não me importo. Porque eu te amo, Camila. E tô disposto a esperar o tempo que você precisar para confiar em mim de novo. O peito dela deu um salto. Ele nunca tinha dito isso antes. Nunca. Nem nos momentos mais bons que viveram. Camila ficou parada por alguns segundos que pareceram horas. O orgulho gritava para ela mandar ele embora. Mas o coração só queria acreditar. Sem dizer nada, ela abriu um pouco mais a porta e deu um passo para o lado, deixando espaço para ele entrar. Gustavo entendeu o gesto. Sorriu de leve, um sorriso tímido, quase aliviado, e entrou. Sentaram no sofá, velho da sala, lado a lado sem se tocarem, só ficando ali, dividindo o mesmo espaço, o mesmo silêncio. Um silêncio que dessa vez não doía. Era um silêncio que dizia, talvez a gente tenha uma segunda chance. E às vezes, mesmo quando tudo parece perdido, o amor encontra um jeito de ficar. Gustavo acordou cedo naquele dia, com a cabeça fervendo. Tinha passado a noite inteira rolando na cama, pensando em tudo que tinha descoberto. Pensando em tudo que tinha deixado destruir entre ele e Camila por confiar nas pessoas erradas. Ele não podia deixar passar. Não dava mais para fingir que não sabia quem estava por trás daquela confusão toda. Botou a roupa de qualquer jeito, pegou o carro e dirigiu feito um louco até o escritório. Nem café tomou. Só queria resolver aquilo de uma vez. Quando entrou na empresa, todo mundo percebeu o jeito dele. A passada firme, o olhar sério, a energia diferente. Gustavo sempre foi respeitado, mas naquele dia dava para sentir que ele estava no limite. Marina estava na sala dela, terminando de mandar uns e-mails quando ouviu a porta bater. Olhou para cima e viu Gustavo parado ali, fechando a porta atrás de si. O sorriso dela morreu na mesma hora. Ele não perdeu tempo. A gente precisa conversar, ele disse seco. Ela largou o mouse devagar, tentando manter a pose. Claro, Gustavo.
Sobre o quê? Ele jogou um envelope em cima da mesa. Marina olhou, sem tocar. Tá tudo aí, ele disse encarando ela. As investigações, as mentiras, as montagens, tudo. Assinado e carimbado. Marina respirou fundo, tentando não perder a calma. Gustavo, eu não sei do que você tá falando. Essas acusações... Chega, Marina, ele cortou. Eu já sei que foi você. Você espalhou boatos sobre a Camila. Você armou pra ela. Você queria afastar a gente. Ela manteve o teatro por mais alguns segundos, mas o olhar dela já mostrava que sabia que estava cercada. Eu só queria abrir seus olhos, ela disse, a voz finalmente mostrando a raiva escondida. Você estava caindo numa armadilha. Uma garota como ela nunca vai entender o seu mundo. Você estava jogando tudo fora por um capricho. Gustavo deu um passo para frente, firme. Você não entende, Marina. O que eu tenho com a Camila é real. Muito mais real do que qualquer coisa que eu vivi nesse mundo falso que você defende. Ela riu, amarga. Você vai acabar se arrependendo, Gustavo. Gente como ela nunca vai ser suficiente para você. Ele apertou os punhos, controlando a vontade de explodir. Quem devia se arrepender é você, disse gelado. Tá demitida. E pode esperar um processo também. Marina arregalou os olhos, mas antes que pudesse responder, Gustavo já tinha virado as costas e saído. Ele saiu do prédio sentindo um peso saindo das costas. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo o certo. Sem pensar duas vezes, dirigiu direto para a casa da Camila. O coração dele batia forte. Sabia que pedir desculpa de novo não ia apagar o que ela tinha passado, mas queria. Precisava que ela soubesse que dessa vez ele ia estar ali, que não ia mais deixar ninguém destruir o que tinham. Camila estava sentada na varanda, costurando uma blusa velha da mãe. Quando viu o carro dele parar, sentiu o coração acelerar. Mas dessa vez, não era medo. Era esperança. Gustavo desceu, caminhou até ela, e antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele ajoelhou ali na frente dela. Eu vim te pedir perdão. De verdade. E vim te agradecer também. Camila arregalou os olhos, surpresa. Agradecer? Ele sorriu com os olhos brilhando. Porque você é a única coisa verdadeira que apareceu na minha vida nos últimos anos. Eu deixei o medo falar mais. Alto, mas não vou deixar isso acontecer de novo. Ela largou a blusa no colo sem saber o que dizer. Eu desmascarei quem tentou separar a gente. Ele continuou. Agora não tem mais mentira, nem dúvida, nem nada entre nós. Só o que a gente quiser construir daqui pra frente. Camila sentiu as lágrimas virem, mas dessa vez não era tristeza. Era alívio. Ela se levantou devagar, ficou de frente pra ele, olhando nos olhos. Viu a sinceridade, viu a dor, viu o amor. Sem pensar, estendeu a mão pra ele. Gustavo segurou como quem segura o mundo. A gente vai devagar, ela disse firme. Mas vai. Gustavo sorriu, aquele sorriso aberto, sincero, que ela tanto amava. Ele se levantou e puxou ela para um abraço apertado. Um abraço que dizia tudo, o que palavras não conseguiam. Ali, na varanda simples daquela casa simples, eles se prometeram sem promessas. Só com a presença. Só com o toque. Só com o que realmente importava. E pela primeira vez em muito tempo, Camila sentiu que estava exatamente onde devia estar, nos braços de quem via ela de verdade. Gustavo entendeu que reconquistar Camila não ia ser uma corrida de 100 metros, ia ser uma maratona. Uma daquelas difíceis, que a gente corre com o coração batendo forte, sem saber se vai aguentar até o final, mas corre mesmo assim porque sabe que vale a pena. Ele começou devagar, sem pressão, sem palavras grandes. Mandava mensagem de bom dia, perguntava como ela estava, falava das coisas simples do dia a dia, tipo a fila enorme do banco ou o cachorro que tentou roubar o lanche dele na rua. Às vezes ela respondia rápido, às vezes demorava, mas sempre respondia. E para ele, isso já era um sinal. Camila, por outro lado, não queria se entregar fácil. Ainda tinha medo de se perder nele.
medo de abrir a porta de novo e acabar sozinha do lado de fora depois. Então colocou regras claras para ela mesma. Um passo de cada vez, sem pressa, sem criar expectativa onde não cabia. Teve dias em que Gustavo queria aparecer na casa dela com flores, chocolates, tudo o que via nos filmes. Mas sabia que Camila não era esse tipo de mulher. Não queria presentes caros nem surpresas de novela. Queria presença, respeito, verdade. E era isso que ele dava. Num sábado de manhã, mandou uma mensagem. Quer companhia para ir na feira? Camila demorou a responder. Pensou se valia a pena, pensou nos riscos, pensou nos vizinhos de olho, depois respondeu. Se quiser carregar as sacolas. Ele riu sozinho, lendo a resposta, e respondeu. Com o maior prazer. Encontraram-se na esquina de casa, cada um vestido de jeito simples, misturado no meio da multidão. A feira estava barulhenta, cheia de gente gritando oferta e cheiro de pastel no ar. Camila ia andando devagar, escolhendo as frutas, pechinchando os preços. Gustavo seguia atrás, segurando as sacolas, sorrindo feito bobo. Você não é meio fresco pra feira, não? Ela provocou, escolhendo uma mão. Eu cresci vindo com a minha avó. Ele respondeu, ajeitando a sacola no ombro. Ela dizia que quem sabe comprar na feira nunca passa aperto na vida. Camila sorriu, sem querer. Era esse tipo de coisa que mexia com ela. O jeito como Gustavo se adaptava ao mundo dela sem reclamar, sem fazer cara feia. Como ele se esforçava para fazer parte, mesmo sabendo que o caminho era cheio de pedras. Depois da feira, sentaram num banco de praça para dividir um pastel e uma garrafa de caldo de cana. Nada de guardanapo de pano, nem talher de prata. Só o pastel engordurado, a risada fácil e o barulho dos passarinhos. Gustavo contava histórias da infância, das vezes que fugiu da escola para jogar bola na rua. Camila ria, verdadeira, sem medo. Era como se, ali, eles fossem só dois jovens comuns, sem diferenças, sem passado complicado, sem rótulos. Foi naquele dia que ela começou a acreditar que talvez ele não estivesse ali só por impulso. Os encontros foram virando rotina. Uma visita rápida depois do trabalho, uma ajuda para carregar a compra pesada, um almoço de domingo improvisado com macarrão e molho de saquinho. Gustavo se encantava cada vez mais com as coisas simples que vivia com ela. E Camila, aos poucos, deixava o medo escorregar pelas beiradas. Mas ela ainda testava ele. Um dia, enquanto conversavam no quintal de casa, ela disse de propósito: Eu nunca vou ser como as mulheres do seu mundo. Ele olhou para ela. Sério? Ainda bem, respondeu. Camila abaixou o olhar, mexendo num fio solto da blusa. Você diz isso agora, mas e depois? Quando todo mundo começar a falar? Gustavo se aproximou, devagar. Quem gostar da gente vai apoiar. Quem não gostar, problema deles. E se a pressão for demais? Então a gente segura junto, ele disse, encostando a testa na dela. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo aquela promessa silenciosa. Não era mais só palavra jogada fora. Era sentimento. Era verdade. No outro fim de semana, ele convidou Camila e Dona Neide para um almoço na casa dele. Nada de evento chique, nada de gente engravatada. Só os três, uma lasanha comprada na padaria e um pudim meio torto que ele tentou fazer. Dona Neide adorou, riu, comeu, contou causos antigos. Gustavo ouviu tudo, como se estivesse ouvindo a coisa mais importante do mundo. Camila olhava a cena e sentia o peito encher de uma coisa boa, diferente. Um sentimento de pertencimento. Era como se, pela primeira vez, os mundos deles não estivessem em lados opostos. Era como se, de algum jeito, tivessem achado um lugar no meio do caminho, onde os dois podiam ficar. Na despedida, Dona Neide abraçou Gustavo com força e cochichou. Não magoa minha menina. Não, moço, ele prometeu com os olhos cheios d'água. Camila viu, e naquele momento, sem precisar de mais nada,
soube que talvez podia confiar de novo. Não porque ele jurou amor eterno, mas porque, no meio da vida bagunçada deles, Gustavo estava ali, escolhendo ela, todos os dias. A vida de Camila nunca foi de dar passos largos, sempre foi de passos pequenos, mas firmes. E com Gustavo agora era assim também. Depois do almoço na casa dele, eles começaram a se ver mais, mas sem aquela correria, sem aquela ânsia de querer resolver tudo de uma vez. Era como se tivessem combinado, sem precisar falar, que dessa vez ia ser diferente. Dessa vez ia ser no tempo certo. Gustavo respeitava isso. Não pressionava, não fazia perguntas difíceis, não cobrava presença. Às vezes mandava uma mensagem boba, só para dizer que viu uma coisa e lembrou dela. Outras vezes passava de carro só para deixar uma marmita na porta, sem nem descer. Camila ria dessas coisas, mesmo quando dizia para si mesma que não podia se apegar tanto. Eles também começaram a sair para lugares mais simples. Nada de restaurante caro, nada de evento chique. Era sorvete na praça, cinema em casa com filme, velho, caminhada no parque domingo de manhã. E para surpresa dos dois, era nesses momentos simples que eles mais se conheciam. Camila descobriu que Gustavo odiava cebola crua, que tinha medo de barata e que cantava mal demais no chuveiro. Gustavo descobriu que Camila tinha pavor de elevador pequeno e que sonhava em conhecer o mar, mesmo nunca tendo ido a uma praia. As conversas iam e vinham sem esforço. Eles falavam de coisas bobas, de coisas sérias, de planos, de medos. Riam de piadas internas que ninguém mais entenderia. Às vezes brigavam por coisas pequenas, tipo quem era o dono do último pedaço de pizza, e depois faziam as pazes no sofá, deitados lado a lado, sem precisar pedir desculpa. Mas Camila ainda carregava suas barreiras. Ela deixou claro para Gustavo, numa conversa sincera na varanda de casa, que não queria perder a si mesma nessa história. Que amava a vida simples que tinha, mesmo com todas as dificuldades, que não queria ser moldada para caber no mundo dele. Eu sou assim, Gustavo, ela disse, olhando firme. Eu gosto do meu jeito, da minha rotina, da minha vida doida. Se for para eu mudar tudo para ser aceita, então não vale a pena. Gustavo sorriu daquele jeito que só ele tinha quando estava de verdade. Eu não quero mudar você, ele respondeu. Quero só fazer parte da sua vida, do seu jeito. Foi nesse dia que Camila sentiu que talvez ele estivesse ali para ficar. Eles aprenderam a dar espaço um para o outro. Gustavo entendeu que às vezes Camila precisava de um tempo sozinha para organizar as ideias. E Camila aprendeu a confiar que, mesmo longe, ele estava ali, do jeito dele. Teve uma tarde que Camila ligou para ele só para reclamar da vida, do calor, das contas, do ônibus lotado. Ela achou que ele ia dar alguma solução pronta, alguma dica de rico, mas ele só ouviu. E no fim disse: "Quer que eu passe aí para te dar um abraço?" Ela riu emocionada. "Quero." E ele foi. Chegou sem pressa, sem expectativa. Só sentou do lado dela na calçada e ficou ali, ouvindo o barulho dos carros passando e o som da vida acontecendo, sem precisar dizer mais nada. Esse tipo de coisa foi criando um laço entre eles que não dependia de promessas, nem de declarações grandiosas. Era um laço feito de presença, de estar junto mesmo quando o mundo parecia desabar. Camila começou a levar Gustavo para dentro da rotina dela de verdade. Ele ajudava a pendurar roupa no varal, a arrumar as compras da feira, a ajeitar a televisão, velha que vivia perdendo o sinal. E sem perceber, ia se encaixando na vida dela como se sempre tivesse pertencido ali. Não era fácil. Às vezes Gustavo esquecia que a vida dela era diferente. Como no dia em que insistiu para ela ir num jantar de negócios e Camila recusou, se sentindo deslocada só de pensar. Outras vezes era Camila quem duvidava dele, se sentindo pequena perto das conquistas dele. Mas toda vez que o medo ameaçava tomar conta, eles conversavam. De verdade, sem orgulho, sem máscaras. E cada conversa era um tijolinho a mais no que eles estavam construindo. Uma tarde, sentados na praça,
Gustavo perguntou. Você ainda tem medo? Camila pensou antes de responder. Tenho. Medo de muita coisa. Mas medo de você não. Ele sorriu. Eu também tenho medo. Medo de não ser suficiente para você. Camila balançou a cabeça, meio rindo. A gente é suficiente um pro outro do jeito que a gente é, Gustavo. Só precisa aprender a aceitar isso. Era simples. E era enorme. No fundo, eles sabiam que a vida real era dura, que as diferenças iam continuar existindo, que o mundo lá fora ia continuar julgando, falando, apontando. Mas também sabiam que, entre eles, tinha algo que não se encontrava todo dia, algo que, mesmo machucado, mesmo desconfiado, mesmo cheio de cicatrizes, ainda era forte o bastante para seguir em frente e seguir juntos. Quando parecia que tudo estava se ajeitando na vida de Camila e Gustavo, o mundo resolveu dar mais uma rasteira. Marina não tinha engolido a derrota. Ver Gustavo e Camila juntos, mesmo depois de tudo que ela armou, era mais do que ela podia suportar. Era como levar um tapa na cara toda vez que via alguma notícia, alguma foto deles sorrindo. Marina não era mulher de aceitar ser esquecida, e dessa vez, ela planejou bater onde doía mais, na imagem de Gustavo. Ela sabia como o mercado era cruel. Um boato espalhado na hora certa podia destruir carreiras inteiras, e foi isso que ela fez. Num dia comum de semana, enquanto Camila e Gustavo planejavam um almoço simples para comemorar o novo emprego que ela tinha conseguido, a bomba estourou. Primeiro foi um site de fofoca. Depois, virou notícia em páginas de negócios. Empresário renomado acusado de beneficiar funcionária irregular em projetos internos. No meio da matéria, a história distorcida deles. Diziam que Camila tinha sido contratada por Gustavo por influência pessoal, que havia favorecimento, que tudo era ilegal. Não tinha prova. Só insinuações. Mas para quem gosta de julgar, isso já era suficiente. O telefone de Gustavo não parava de tocar. Sócios querendo explicações, clientes em dúvida, funcionários cochichando pelos corredores. A pressão veio pesada, de todos os lados. Camila soube da notícia na fila do mercado. Uma amiga mandou o link, e ela quase deixou as compras caírem, no chão. O coração dela disparou. Não pelo que estavam falando dela, mas pelo que poderiam fazer com ele. Gustavo tinha uma carreira limpa, construída com esforço. Agora, por causa dela, tudo podia ir pro ralo. Chegou em casa com as mãos tremendo. Sentou no sofá, sem saber o que fazer. Só conseguia pensar que talvez o amor deles não fosse suficiente para enfrentar aquilo. Talvez ela tivesse sido mesmo um peso para ele, como tanta gente já insinuava. Enquanto isso, Gustavo estava numa reunião de emergência com os advogados. Todo mundo falando ao mesmo tempo, tentando achar uma estratégia. Mas no meio daquela confusão, a única coisa que ele pensava era em Camila, como ela devia estar se sentindo, como era injusto que ela estivesse no meio daquela sujeira. Saiu da reunião do jeito que entrou, de cabeça quente e sem resposta pronta. Foi direto para a casa dela. Quando chegou, Camila estava sentada na varanda, olhando para o vazio. Nos olhos dela, o medo que ela tentava esconder. Ele sentou do lado, em silêncio. Por alguns minutos, só o barulho dos carros na rua e o vento mexendo nas árvores. Você devia me deixar, Gustavo, ela falou, sem olhar para ele. Eu só tô trazendo problema para sua vida. Ele fechou a mão em cima da dela, firme. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele disse sério. Não importa o que digam, eu sei a verdade, e isso basta. Camila deixou uma lágrima escorrer, mas não tentou esconder. Mas eles vão continuar falando. Vão inventar coisas piores. Deixa falarem, ele disse. A gente sabe quem a gente é. Ela virou o rosto, olhando ele de verdade. Você tem certeza? Tenho. Mais do que de qualquer outra coisa na minha vida, era bonito ouvir isso. Era o tipo de coisa que parecia fácil de falar, mas difícil de sustentar quando o mundo começa a desabar, e mesmo assim, ele estava ali.
sem desviar o olhar, sem vacilar. Camila sabia que podia escolher fugir, que podia se afastar para tentar proteger ele, mas pela primeira vez, escolheu ficar. Naquela noite, enquanto todo mundo falava dele sem conhecer, enquanto as redes sociais se enchiam de comentários maldosos, eles ficaram juntos, cozinhando macarrão na cozinha pequena, rindo das desgraças, se apoiando no que realmente importava. No dia seguinte, Gustavo decidiu agir. Convocou uma coletiva de imprensa. Não mandou o advogado falar por ele. Não mandou nota oficial. Ele mesmo foi. Subiu no palco montado na frente da empresa, com dezenas de câmeras apontadas para ele. De terno simples, sem pompa, sem medo. Pegou o microfone e falou: "Estão tentando sujar a minha história com mentiras. Estão atacando a pessoa que eu amo para me atingir. Mas eu não vou permitir isso. Não tem favorecimento. Não tem ilegalidade. O que tem é amor. E eu não tenho vergonha nenhuma disso." O silêncio foi total. Camila assistia de casa, com Dona Neide do lado. Quando ouviu ele dizer "a pessoa que eu amo", sentiu as pernas fraquejarem. Gustavo terminou o discurso com um sorriso tranquilo. "Quem quiser continuar no meu lado, ótimo. Quem quiser ir embora, pode ir. Eu vou continuar seguindo, com a pessoa que escolhi para caminhar comigo", e desceu do palco como quem vence uma guerra sem precisar levantar a mão. Foi nesse dia que Camila entendeu, de verdade, o que era ser amada. Era ser defendida. Era ser escolhida. Era ser vista, mesmo quando o mundo inteiro tentava apagar sua luz. E ali, no meio da bagunça, no meio do barulho, no meio da confusão, ela teve certeza, eles iam conseguir. Porque agora, eram dois lutando juntos. Depois da coletiva, a vida de Camila e Gustavo mudou de novo. Só que dessa vez, mudou para melhor. No começo, ainda teve burburinho. Gente curiosa, jornalista querendo foto, comentário atravessado em rede social. Mas aos poucos, a poeira foi baixando. Quem tinha que falar, mal falou. Quem tinha que julgar, julgou. E aí a vida real voltou a acontecer, como sempre acontece. Camila, que no começo tinha medo de sair na rua, começou a perceber que o mundo não ia parar para ela. Um dia, no mercado, uma senhora olhou para ela e disse: "Vi você na televisão. Torcendo para vocês, viu?" Camila sorriu, sem saber direito como reagir. Não esperava apoio de onde menos imaginava. E isso foi se repetindo. Um aceno na feira, um sorriso no ponto de ônibus, uma palavra amiga no salão de beleza da vizinha. Era como se, de alguma maneira, a história deles tivesse tocado as pessoas. Como se muita gente entendesse que amor de verdade não escolhe CEP, conta bancária ou sobrenome bonito. Enquanto isso, Gustavo também mudou. Parou de tentar agradar todo mundo. Parou de viver preocupado com o que os outros iam pensar. Começou a viver de verdade. Passava mais tempo com Camila e Dona Neide do que em qualquer reunião chique. Aprendeu a gostar de café coado no coador, de pano, de domingo de futebol na TV com pipoca queimada, de jogo de cartas com vizinho barulhento. Teve um dia que ele estava ajudando Dona Neide a plantar mudinha de hortelã na frente da casa, e ela soltou do nada: "Você é bom, menino." "Bom, de coração, fica aqui, viu?" Gustavo riu e respondeu: "Eu não pretendo sair, não." Camila ouviu a conversa da cozinha e sentiu o peito apertar daquele jeito gostoso. Era estranho como a vida às vezes dava voltas gigantes, só para trazer a gente exatamente onde a gente deveria estar. Eles se tornaram mais que um casal, se tornaram parceiros. Quando Camila conseguiu um trabalho novo numa escola da região, como auxiliar de serviços gerais, Gustavo fez questão de acompanhar ela no primeiro dia. Não de carro de luxo, não de roupa de marca, de ônibus, de tênis gasto e sorriso no rosto. Quando Gustavo teve uma reunião importante para um projeto novo, foi Camila quem arrumou a gravata dele torta e desejou boa sorte com um beijo na testa. Quando Dona Neide teve uma crise mais forte da doença, foi Gustavo que passou a noite inteira na cadeira dura do hospital, segurando a bolsa dela no colo, enquanto Camila cochilava de cabeça encostada no ombro dele. Eles aprenderam a se apoiar,
sem vergonha, sem medo de parecer fraco, sem precisar provar nada para ninguém. Uma noite, sentados na varanda, tomando café com leite em copo de requeijão, Camila perguntou: "Você nunca sentiu falta da sua vida antiga?" Gustavo olhou para ela, pensou um pouco e respondeu: "A única coisa que eu sentia falta, eu encontrei aqui." Ela sorriu, tímida. "E você?" ele perguntou. Camila olhou para o céu estrelado, pensou nas escolhas, nos medos, nas quedas. "Acho que, pela primeira vez, eu tô onde eu sempre quis estar," ela disse. Não precisava de mais nada. Não precisava de discurso bonito, nem de aliança cara, nem de declaração em rede social. O que eles eram de verdade estava ali. No jeito que ele sabia a hora de ficar em silêncio quando ela estava triste. No jeito que ela fazia ele rir mesmo nos piores dias. No jeito que um entendia o olhar do outro sem precisar de tradução. O amor deles não era de cinema. Era amor de vida real. Feito de dificuldades, de imperfeições, de superações. Feito de escolhas. Todos os dias, eles escolhiam ficar. Mesmo quando era difícil. Principalmente quando era difícil. E no fim das contas, era isso que fazia tudo valer a pena. Era isso que mostrava que o que eles eram de verdade era amor. Simples assim. O tempo passou, sem pressa, do jeito que tinha que ser. Camila e Gustavo seguiram a vida, construindo a história deles um dia de cada vez. Não era perfeita, mas era deles. Aprenderam a rir dos problemas, a dividir as vitórias pequenas e a se apoiar nas derrotas. Só que a vida, como sempre, guardava mais uma surpresa. Era uma manhã de sábado. O céu estava limpo, o cheiro de pão fresco invadia a rua e Camila se sentia estranha. Não era gripe, não era cansaço, era uma sensação diferente, como se algo estivesse mudando dentro dela sem ela entender direito. Dona Neide foi a primeira a desconfiar. "Você tá comendo estranho esses dias, menina", comentou, vendo Camila misturar feijão com goiabada. Camila riu, achando graça, mas no fundo sentiu um frio na barriga. No dia seguinte, foi a vez de sentir tontura no mercado. Teve que se apoiar no carrinho para não cair. Gustavo, que estava do lado, correu para segurar ela. "Tá tudo bem?" ele perguntou preocupado. "Acho que é só calor", ela disse tentando disfarçar. Mas ela sabia que não era só isso. Naquela noite, depois que todos dormiram, Camila ficou deitada na cama olhando para o teto, pensando, repassando os últimos dias. O atraso, as mudanças no corpo, as emoções misturadas. De manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, saiu sem fazer barulho. Foi até a farmácia da esquina, comprou um teste de farmácia e voltou para casa com as mãos tremendo. Fez o teste no banheiro apertado, sozinha, com o coração batendo tão forte que parecia que ia estourar. Quando o resultado apareceu, ela deixou o teste cair no chão. Grávida. Ficou sentada no chão frio, olhando para a parede, sem saber se ria ou chorava. Talvez os dois. Era medo. Era felicidade. Era tudo junto. Passou o dia inteiro ensaiando como contar para Gustavo. E se ele não quisesse? E se achasse que era cedo demais? E se ela tivesse que enfrentar tudo sozinha? Mas no fundo, conhecendo ele como conhecia agora, sabia que Gustavo não era do tipo que foge. Naquela noite, eles estavam sentados no quintal, tomando café e falando besteira, quando ela decidiu que não dava mais para guardar. "Gustavo", ela chamou com a voz meio trêmula. "Oi", ele respondeu sorrindo. Camila respirou fundo, sentindo o coração disparar. "Eu acho que nossa família vai crescer." Ele franziu a testa, sem entender de primeira. Mas bastou olhar nos olhos dela para a ficha cair. "Você tá falando sério?" ele perguntou, a voz embargada. Camila assentiu, com os olhos brilhando. Por um segundo, Gustavo ficou em silêncio. Depois, sorriu. Um sorriso tão aberto, tão cheio de vida, que Camila não conseguiu segurar as lágrimas.
Ele se levantou de um pulo, puxou ela pela mão e a abraçou forte. Um abraço que dizia tudo sem precisar de palavra nenhuma. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela. Camila riu emocionada. Você tá maluco? Tá me agradecendo por isso? Tô, ele respondeu. Você me deu o maior presente da minha vida. Eles ficaram ali, abraçados sob o céu cheio de estrelas, sentindo o mundo mudar de novo. Nos dias que seguiram, começaram a planejar o futuro, sem grandes luxos, sem castelos no ar. Coisas simples, mas cheias de significado. Uma casinha maior, com um quarto a mais. Uma geladeira cheia de comida boa. Uma rede na varanda para embalar o bebê nas tardes de calor. Gustavo prometeu que ia continuar, trabalhando duro, mas sem esquecer das coisas que realmente importavam. Camila prometeu que ia continuar sendo ela mesma. Forte, pé no chão, cheia de sonhos, mas sem perder a leveza. Não seria fácil. Nunca foi. Iam ter noites mal dormidas, contas para pagar, momentos de medo. Mas também ia ter risada de criança. Pela casa, cheiro de bolo saindo do forno, passos pequenos correndo pelo quintal. Ia ter amor, muito amor. E pela primeira vez na vida, Camila não sentia medo do que vinha pela frente. Sentia a esperança. Sentia que, finalmente, estava começando a vida que sempre sonhou. Uma vida de verdade. Com a pessoa certa do lado. E agora, com um novo motivo, para ser ainda mais forte. E ali, naquela casa simples, naquele cantinho de mundo esquecido por muitos, nascia uma nova história. A deles, para sempre.